Fala pessoal, boa noite. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Precisar da ajuda de vocês. A Vera já tá aí, minha irmã. O pessoal já tá chegando. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, a live líder, hein? A liderança e abrindo vantagem agora. Começou a abrir vantagem. O Palmeiras realmente num momento muito bom. E eu tô aqui, ó, tomando umas pastilhinhas para melhorar. Acho que todo mundo tá passando por isso, né? Tá todo mundo com dificuldade de se ar. Aqui em São Paulo, pelo menos, não chove. A gente acaba ficando um pouco sem voz, um pouco gripado. Mas estamos junto aqui para fazer essa live, porque mais uma vez o Palmeiras ganhou, mais uma vez consegue abrir vantagem do Flamengo, que é o segundo colocado por enquanto. O Cruzeiro ainda vai jogar. E o Palmeiras, depois que acabou o Campeonato Paulista, que o Abel disse que a gente tem que entender o Abel, né? A gente tem que ouvir o Abel. A gente tem que ouvir o Abel. Que o Abel disse, e eu realmente não gostava quando ele falava que o Campeonato Paulista tanto faz, me incomodava essa frase do Abel, mas a gente viu que realmente ele tinha dificuldade com relação até ao elenco do Brasil, do Paulista, né? O time era muito curto, era muito limitado, e a gente percebe que esse time aí foi montado para o restante da temporada. Tanto que no Paulista o Abel só tinha o Facundo, né? Só tinha o Facundo. Não tinha Paulinho, que estava machucado, não tinha os zagueiros que chegaram, não tinha o Vitor Roque, tinha ninguém. Era só o Facundo e a molecada. Muitos saíram, né? Mais de 10 jogadores saíram. Então, aí, o pessoal está falando aqui que também está com problema, está se recuperando. Tamo junto, então. Em Pernambuco, ó, tá no Brasil inteiro. Mas então, depois que acabou o Paulista e que os reforços chegaram, porque houve uma reformulação grande com relação a tudo que aconteceu do ano passado, dos últimos anos, e para esse ano, muita gente foi embora, né? A gente já enumerou aqui essa lista, daqui a pouquinho a gente faz até uma lista, uma live dessas aí, os números dos jogadores que saíram, que chegaram, foi uma troca muito grande. Então isso demanda tempo, e o Abel vai entendendo, né? Vai fazendo as mudanças, vai. Ó, o Rick também virou esta geral. É assim, mas a gente vai levando, vai falando. Importante a gente conseguir se comunicar aí com vocês e hoje dá mais espaço ainda para vocês, que vai ser necessário, né? Hoje vocês vão tocar o canal aqui para mim. Vou falar um pouco aqui, depois vocês vão tocando aí para mim. A gente vai trocando figurinhas, vocês vão falando, porque realmente hoje está meio complicado. Mas e aí, com essas mudanças todas, o Palmeiras sofreu no Paulista, a gente viu. A gente acompanhou a dificuldade, mas mesmo assim, né, foi uma final equilibrada. Perdeu aqui, poderia ter ganho lá aquele pênalti do Veiga, mas tá tudo certo. O Veiga acabou errando aquele, mas fez vários outros, né? Tem crédito, tem mérito e não muda nada. Então, de lá para cá, mudou tudo. O Palmeiras só perdeu para o Bahia, né? No Campeonato Brasileiro, em casa. Empatou com o Botafogo em casa, o resto ganhou tudo. Ganhou os outros jogos em casa, ganhou 5 vitórias seguidas fora de casa. Impressionante, né? O Palmeiras começa o brasileiro arrasador, atropelando, passando o trator em todo mundo. Um time assim que, olha, eu não queria nem comparar, mas está lembrando até o primeiro turno que o Botafogo fez o ano passado, né? E o retrasado também. Então o Palmeiras vem passando o trator, líder, abriu 4 pontos do Flamengo, que é o time que deve dar mais trabalho durante a competição, e o próximo jogo, aí já vamos lembrar, né? O jogo do Brasileiro, joga quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Ceará, né? 1-0 para nós o primeiro jogo, o jogo agora é aqui, e eu vou lá no estádio esse jogo. Vou lá ver, faz tempo que eu não vou lá ver um jogo do Palmeiras. No estádio eu vou lá quinta-feira. E depois já é o jogo do Flamengo. Quer dizer, uma vitória do Flamengo em cima do Flamengo vai abrir para 7 pontos. Aí, meu amigo, fica uma vantagem realmente bem confortável, porque a gente conhece esse time do Palmeiras. Sabe que é um time chá de alho, tá dizendo o Flávio aqui. Já tomei chá hoje, viu, Flávio? Já tomei chá, tô com as pastilhinhas aqui, ó, o Flávio aí. Chá de alho. Já tomei chá, tô com as pastilhinhas aqui, tô tomando água, mas é aquele ciclo, né, que a gente tem que passar. A voz vai embora, vem uma tosse. Essa noite passada a gente não dorme direito, mas aí vamos embora que vai melhorando.
A Fernanda está falando que eu estou secando o Cruzeiro. Sempre, sempre. Até porque em Minas, né, sempre teve uma discussão. Quem é o maior de Minas? Acabou a discussão. Porque em Minas só tem um agora, né? Acabou até essa discussão. Só tem um. Agora o Atlético é o único de Minas, não é mais o maior. É o único. Então o Galo vai meter outra caixa neles, que é normal também. E aí a gente vai ter o jogo do Flamengo, que é esse jogo aí que o Palmeiras pode abrir 7 pontos, e faltando aí, depois tem o Cruzeiro, né? E acho que já era o brasileiro. Tem a Libertadores, tem o Cruzeiro, depois a gente vê direitinho se falta mais alguém. É Flamengo, Cruzeiro, acho que é isso para fechar o brasileiro antes do Mundial. Então, assim, é um momento importante da competição. É começo de competição ainda, mas já é um momento muito importante, principalmente com essa vantagem que o Palmeiras abre. E o Palmeiras é diferente dos outros times. O Palmeiras é diferente do Botafogo, é diferente do Flamengo, é diferente dos outros times. O Palmeiras é um time confiável. O Palmeiras é um time que regular. O Palmeiras é um time difícil de ganhar. O Palmeiras é um time difícil de perder. Então o Palmeiras é um time muito chato para se jogar contra. E é por isso que tem esse aproveitamento absurdo que o Palmeiras tem. É impressionante um time que vai jogar fora de casa e joga como se estivesse jogando em casa, em qualquer lugar. Não existe. O Abel, desde que chegou, né, ele tinha esse objetivo, fazer com que o Palmeiras jogasse fora de casa o mesmo futebol que ele joga em casa. E é inegável que ele conseguiu, né? É inegável. O Palmeiras hoje pode jogar contra qualquer adversário em qualquer lugar, que vai ser difícil ganhar do Palmeiras. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras. Eu fui para Montevidéu. Eu fui lá, na final da Libertadores. O Flamengo estava achando que ia dar uma goleada. Aí, no fim, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, não tem jeito. Esse time não entrega. Esse time, mentalmente, é impressionante o que o Abel faz com esses caras. Eles jogam, eles marcam. E, ó, vamos combinar que hoje não foi uma grande exibição, não. Hoje o Palmeiras com problemas, com dificuldades, com desfalques. A gente sabe aí que o Vitor Roque teve um problema familiar aí. Eu acho que ele perdeu a vovó, né? Não viajou, não estava à disposição. A gente sabe que o Paulinho está nesse programa ainda, que eu estou achando até meio estranho, para falar a verdade. Mas são as informações que chegam de lá, né? Que o Paulinho está nesse planejamento, ganhando ritmo, ganhando condição física, faz tempo. Estou achando estranho, mas é a informação que a gente tem. Então o Paulinho nem viajou também. O Paulinho já não ficou no banco no último jogo contra o Bolívar. Era um jogo tranquilo para jogar, porque foi um treino, né? Foi um treino na quinta-feira à noite no Allianz Parque, que o Abel aproveitou para treinar o time, porque com 17 minutos estava 2-0, e aí o Palmeiras só ficou com a bola ali, ó, administrando e controlando o jogo. Então foi um treino de luxo. Dava para o Paulinho jogar. Mas é a programação do Abel, que a gente tem que tirar o chapéu, né? Não dá para contestar o cara num momento como esse. Ele poupa todo mundo. Hoje a dificuldade era exatamente essa. Eu já vi aqui um dos inscritos aqui, um dos parceiros. Aliás, convidar vocês para continuarem se inscrevendo no canal, né? É importante, a gente tem a meta aí de 100 mil, o Lucas já colocou aí, ó, rumo aos 100 mil, estamos bem pertinho, então você que está passando por aí ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude a bater essa meta aí, que vai ter uma premiação. A camisa não está por aqui, mas vou dar uma camisa do Palmeiras para vocês, tá legal? Então, 100 mil, o próximo objetivo, estamos pertinho. É importante para a gente, é importante para o canal. Está chegando parceiro, a gente vai acrescentando sempre algo novo no canal, tá? Então, conto com vocês aí, falem no canal. Fala que nós estamos por aqui. Eu estava dizendo do Flaco, porque o Flaco, hoje, e até vi numa das mensagens aí, o Flaco não estava bem. O Flaco não estava bem. E o Flaco é opção, tá aí o Flaco. O Flaco é opção na ausência do Vitor Roque. E como o Flaco não estava bem, e o Abel acabou tirando, o Flaco lá tirou só lá para frente também, né? Quase 30 minutos do segundo tempo. Deixou ele lá, até porque o Flaco é aquela referência do ataque. É um jogador que segura a bola, põe a bola no chão. Mesmo jogando mal o Flaco, ele tem uma característica única para o time. É o cara da primeira bola, é o cara da parede,
É o cara que segura a bola, que faz o time sair lá de trás. Então, é o cara com característica única, não tem outro. O Vitor Roque, mesmo que hoje não estava à disposição, e quando está e quando é titular, essa característica ele não tem. Aliás, o Palmeiras até sofre mais com isso, quando essa bola sai quebrada lá de trás, e aí tem um problema sério para que essa bola pare lá na frente. Então, o Flaco, mesmo mal, essa característica ele consegue cumprir muito bem. E aí, o problema é que você não tem o Vitor Roque, que poderia estar no banco hoje. O problema é que você não tem o Paulinho, que poderia estar no banco hoje. Então, as alterações que a gente sempre vem destacando aqui, que são alterações de jogadores que poderiam ser titular do time, caso do Paulinho, hoje o Vitor Roque é titular, né? Caso do Flaco, quando está de fora, caso do Veiga, que nem entrou hoje, né? Até por opção, o João Martins, né? Que estava hoje, que o Abel não estava lá, estava expulso. O João Martins colocou o Maurício, eu não sei, eu acho até que é o Abel, né? Que aquele telefone lá acaba colocando. Acho não, é o Abel mesmo. Foi de Maurício. E o Maurício tem entrado bem, fez mais um gol. Aliás, tem a enquete aí, né? Se o Maurício merece, olha assim, a enquete do canal hoje. A gente sempre está trazendo uma enquete, uma pergunta para vocês participarem. Então, hoje a questão é essa. O Maurício é titular hoje do Verdão? Não, acho que não é. Mas ele merece mais espaço? Eu acho que essa é a questão, porque realmente é o cara que vem entrando, fazendo gols, mudando o jogo. Hoje fez um e só não fez a segunda porque o Cleiton fez uma bela defesa. Fez uma bela defesa. Então ele foi a opção do João Martins hoje para mudar esse meio-campo. Até porque, além dos desfalques que o Palmeiras teve hoje, que eu já falei aqui, do Vitor e também do Paulinho, o Estevão não estava legal. Olha que é difícil a gente falar isso aqui, né? Mas o Estevão não estava legal. E o Estevão vem jogando ali no meio desde que o Veiga machucou. O Abel achou uma forma ali de colocar o Estevão por dentro e deixar o Felipe jogar pelo lado. Só que o Felipe nem jogou hoje. O Felipe nem jogou hoje. E aí, ele colocou o Alan por ali pelo lado. Só que quando ele botou o Maurício e o Estevão foi para o lado, melhora um pouco. O Estevão fica mais à vontade ali. A posição dele, embora na base ele tinha jogado por dentro, no profissional ele não está adaptado e é outra pegada. É outra pegada ali por dentro. Então, de novo, quando ele vai para o lado e o Maurício vem na dele ali por dentro, melhora o time. Só que ele tem uma dificuldade, porque os meninos, tanto o Thales quanto o Luigi, não entraram bem hoje, né? São meninos, a gente até entende. A gente até entende que são meninos, já ajudaram muito, com gols importantes, né? Em clássico. O Luigi já fez gol, o Thales já fez gol em momentos importantes. Mas hoje estava difícil. Principalmente o Luigi estava com dificuldade. Ele estou completamente sem confiança. Não sei o que aconteceu, não acertou, né? O passe, não acertou os lances que ele tentava de dribles, de passar. Ainda bem que ele conseguiu aquele passe, aquele chute para dentro da área, no segundo gol ali do Maurício. Segundo gol do Palmeiras, o gol do Maurício. Mas hoje estava difícil. Então foi aquele problema que o Palmeiras tinha no Campeonato Paulista e com dificuldade no ano passado, voltou a acontecer hoje. A dificuldade dessas mexidas, porque o time, ofensivamente, os três da frente, né? O Thales, o Luigi, que entraram por ali, estava com muita dificuldade. E aí a salvação foi quem? Esse cara aí que está na tela de novo, né? O Maurício, que já fez gol no meio de semana pela Libertadores, agora apareceu também, que eu acho que era a solução. Uma bola parada, uma bola na cabeça desse cara, para ele resolver a parada, e foi o que aconteceu. Aí sim, aquela bola boa do Estevam, a bola parada, ele realmente tem essa capacidade, né? Colocou uma bola ali com perfeição, a bola forte, fechada, com efeito, e o Maurício ali na área, o Murilo ali na área, ele é muito bom por cima. E aí faz o gol que tranquiliza, dá 1-1, e aí assusta o Bragantino, né? Aí o Bragantino, que já conhece esse time, que já sabe que os caras não vão desistir, que estava 1-0 desde lá do começo, e aí o Murilo consegue empatar,
E aí o Palmeiras vai para cima. Mesmo com essa dificuldade do ataque, é pressão, é roubar a bola. O Palmeiras errando passe também, né? Uma coisa pouco comum. Pegava a bola e dava para o Bragantino, pegava a bola e dava para o Bragantino. Uma coisa pouco comum. Mas é esse time que é mentalmente forte, esse time que pressiona muito. E o que acontece? Mesmo uma jogada ali meia confusa, o Maurício está dentro da área e com capacidade, né, de sobrar uma bola e o cara meter na rede. E aí o Palmeiras ganhou um jogo contra um time que naquele momento que vencia era líder do campeonato. Olha o adversário que o Palmeiras venceu hoje na casa dele, né? Naquele momento o Bragantino era líder do campeonato, então essa virada tira o Bragantino e bota o Palmeiras na liderança da competição. Então um time que ali em Bragança, a gente sabe que vai roubar muitos pontos importantes. O Bragantino ali vai roubar pontos de muita gente importante. Então para o Palmeiras é um excepcional resultado. Tá perdendo e buscar com desfalques, num dia que a coisa não estava andando direito, não estava jogando bem. E aí aparece o Murilo, e eu sempre disse aqui, vocês são testemunhas disso. O Murilo é titular junto com o Gomes nessa zaga. Chegaram reforços, vão ajudar, estão ajudando já estão ajudando, mas o cara que é para jogar do lado do Gomes é esse cara aí. E a gente viu nesses últimos 2 jogos que ele voltou a jogar, ele já foi decisivo, já fez 2 gols. Já meteu o gol contra o Bolívar, já meteu o gol contra o Bragantino, ajudou demais o Palmeiras e com certeza daqui para frente vai seguir com uma dupla de zaga aí com o Gustavo. Depois no finalzinho, vamos começar pela escalação, então, o que o João colocou em campo hoje, a gente vai ver, né, das dificuldades e até no banco. Falar um pouco do banco. Coloca aí, Lucas, do banco, olha só o time e a dificuldade até da escalação quando ele não tinha um banco forte hoje, né? Então é assim, ó, Giai Gomes, aliás, o Giai, hein, gente? Caramba, esse cara tá jogando muita bola de novo. Giai Gomes, Murilo e Piquerez, essa é a zaga titular do Palmeiras hoje. Essa zaga aí é a zaga, é o que tem de melhor hoje no Palmeiras, é essa zaga. Giai Gomes, Murilo e Piquerez. Aliás, o Palmeiras continua como a melhor defesa do campeonato. Tomou 4 gols em 9 jogos. Hoje o Flamengo também igualou, né? O Flamengo não tomou gol contra o Botafogo, o Palmeiras tomou um gol hoje, então empataram em 4 gols. Então essa zaga do Palmeiras, essa defesa, junto com o Everton, né? É mais uma vez a melhor defesa do campeonato. E o número é muito bom, hein? 4 gols em 9 partidas. É muito bom. Por falar no Brasileirão, deixa eu contar sobre a rodada perfeita para o Palmeiras. O Verdão venceu mais uma, agora fora de casa, 2-1 contra o Red Bull Bragantino, de virada. Red Bull abre o placar no primeiro tempo e na etapa final, com gols de Murilo de cabeça e Maurício, o Palmeiras assegurou a liderança isolada do campeonato e mais do que isso, abrindo diferença de 4 pontos para o segundo colocado. Isso porque todos os rivais diretos do Palmeiras tropeçaram. O Palmeiras venceu e foi a 22 pontos, o Flamengo só empatou e foi a 18, empate em 0-0 com o Botafogo, o Cruzeiro só empatou com o Galo e foi aos mesmos 17 do Red Bull Bragantino, que perdeu para o Verdão, ou seja, entre os 4 primeiros, Palmeiras foi o único a vencer. 5 vitórias em 5 jogos como visitante. Essa é a campanha do Palmeiras, fora de casa 100% de aproveitamento. E essa é a grande diferença do Verdão para seus rivais. Por falar na campanha do Palmeiras fora de casa, números impressionantes. O Palmeiras vem de 9 vitórias consecutivas longe do seu estádio. E eu me refiro a todas as competições, não perde como visitante há 20 jogos. Com 17 vitórias e 3 empates, não há, nesse momento, no Brasil e na América do Sul, um time que se comporte tão bem fora de casa quanto o Palmeiras. Minha rapaziada, notícia boa pro torcedor do Verdão. O zagueiro Mikael treinou normalmente com bola e tá quase voltando depois da lesão do tornozelo. É isso mesmo que você escutou. Ele que se machucou contra o Fortaleza em abril, mas agora tá na reta final de recuperação e pode reforçar o Palmeiras em breve. Mas enquanto isso, o elenco já se reapresentou hoje na academia de futebol depois da vitória contra o Bragantino. Os titulares fizeram aquele regenerativo na parte interna e o restante do grupo foi para o campo com direito até coletivo com 2 tempos de 20 minutos. Para completar o treino, usaram molecada do sub-20. É isso mesmo que vocês escutaram. O foco total agora é no duelo contra o Ceará, nessa quinta pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu a ida por 1-0 com gol de Gomes e joga pelo empate no Allianz Parque para garantir a vaga.
Mas e aí, torcedor? Deixa nos comentários aí uma pergunta que eu vou lançar aqui para vocês. O Verdão vai confirmar a classificação ou o Ceará pode aprontar? O que vocês acham, hein? Comenta aí. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as nossas novas novidades sobre o nosso Verdão. Tamo junto.